Meus amores, meus amores, uma boa noite. Tô bem ainda não, viu? Ainda tô malzinha. Mas eu vou fazer, né? Porque eu prometi a Cristo, né? Que todo dia fazia um vídeo pra poder soltar na internet, né? A palavra de Deus, né? Porque Cristo, ele já tá vindo buscar o povo dele na face da terra. Se os que estiver preparados vão com ele. Os que não tiver, vocês vão chorar, vocês vão sofrer, vocês vão se lamentar. Por quê? Porque vocês perderam a oportunidade. Vocês estão sabendo disso, que vocês vão perder a oportunidade. Mesmo porque tu tá dizendo isso por causa das o quê? Por causa da desunião dentro dos templos dele. O templo é dele, a casa é dele. Então, com a desunião dentro do templo, cadê o mestre? O mestre não. Cadê o sacerdote de vocês que não chama a atenção? Ou vocês são ovelha ou vocês são bode. Só que eu prestei atenção que Jesus também fala que não pode arrancar os bodes, né? Não pode arrancar, não pode separar os bodes das ovelhas, né? Porque quem vai separar esses são Cristo. Mas você se converta, Cristo já tá voltando. Meus amores, você vai imaginar, para raciocinar um pouquinho, se esse mês Cristo viesse. Será que eu já tava pronto para subir? Meus amores, tem que pedir perdão todo dia a Cristo. Pede perdão, começa a consagrar a tua vida a Ele, porque Cristo tá voltando. Se Ele pegar nós, ainda bem que eu não desmarquei, é a parábola da candeia. Se Cristo pregar nós, igualmente essa parábola que eu vou ler aqui para vocês da candeia, se Ele pegar nós assim, nós iremos com Ele. Aí somos igualmente aquelas virgens. Cinco loucas, aquelas que não querem conhecem a palavra de Deus, mas elas não querem praticar. Essas pessoas que conhecem a palavra de Deus, que elas não praticam, elas vão ficar na terra. Se elas forem tiradas da terra, pode ter certeza que elas vão ser julgadas e vão ser lançadas no lago, vão ser lançadas na fornalha de fogo. Deixa eu achar que é só pra vocês. Aqui era algo que eu ia ler pra vocês, né? Eu vou ler pra vocês, deixa eu ler logo. É do que eu acabei de falar pra vocês. Presta bem atenção o que é que Cristo vai dizer no versículo 40. Isso aqui tá falando justamente desse povo que tá dentro dos templos. Vocês vigiam, ou vocês são trigo ou vocês são joio. Se vocês forem joio, vocês vão se arrepender. Os joios vão se arrepender muito, porque não entregaram a vida a Cristo. Sabendo que o noivo já vocês têm certeza que o noivo vem buscar nós. Só que vocês o quê? Vocês não alertam para a vinda dele, entendeu? Ó, assim como o joio é colhido e queimado, vocês estão vendo? Vocês vão ser colhidos dentro das igrejas para vocês ser o quê? Queimado, é mesmo, merecem o tempo que vocês passarem da igreja. Vocês, no lugar de vocês passarem consagrando a Deus, vocês passaram o quê? Vocês estão vendo aí? Por isso que eu digo, seja a luz, perdoa quem tem que perdoar. Conserta a tua vida com o teu mestre enquanto tá aqui na terra, né? Ó, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação. Na consumação deste mundo. Então, na consumação desse mundo vai ser o quê? O joio vai ser colhido. Ó. Continuando aqui, ó. Mandará o filho do homem, vocês sabem quem, ó. Mandará o filho do homem, vocês sabem quem tá mandando aqui é Cristo, né, ó. Mandará o filho do homem os seus anjos, você está vendo? Ele é o quê? Ele é o rei. E então, meus amores, porque, meus amores, é difícil a gente pregar o evangelho para as pessoas assim que não entendem. Quando fala assim, o filho do homem tá falando de quê? Do Messias que deu uma oportunidade de chance de consertar a nossa vida com ele, entendeu? Ó, mandará o filho do homem os seus anjos e eles colherão do seu reino todo o que causa escândalo. Essas pessoas, que lugar delas serem bênção nas mãos, lugar delas serem vasos nas mãos de Deus, é que elas não são, então elas vão ser colhidas agora no arrebatamento, entendeu? E os que cometem iniquidade. Tem muitas pessoas dentro da casa do nosso rei que cometem iniquidade, não deixa as vaidades,
prega de qualquer jeito, fala qualquer coisa. Meus amores, ó, tem que pregar a palavra de Deus com a verdade. Eu já li esse versículo para vocês. Para vocês várias vezes. A gente tem que pregar a palavra de Deus com a verdade, ó. Vou continuar o versículo, para ainda não, ó. E lançá-lo na fornalha de fogo. Olha para onde é que essas pessoas que estão dentro do templo, elas vão. Por quê? Porque não são o quê? Não são trigo, são joio. Não são o quê? Ovelhas, são bode. Por quê? Porque escuta a palavra de Deus, mas não a pratica, não a põe em prática. Se a gente... É o que... Meus amores, ó, presta bem atenção. Nesse tempo, nessa época... Lá no início de Gênesis, está falando que foi pela desobediência. Hoje, nesse tempo, nessa época, está do mesmo jeito. A desobediência no meio do mundo, dentro das congregações. Entendeu? Dentro das congregações estão desse jeito. Lê a palavra de Deus, mas não põe em prática, passa direto. Entendeu? A gente tem que ver que Cristo disse assim, ó. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Me diga uma coisa, todo mundo que está dentro da igreja está fazendo a vontade de Deus? Não mesmo, tá? Não, muitas pessoas estão, mas estão com negligência. Pois se essas pessoas não se consertarem, Cristo vai vir. E não vai tardar muito mais não, viu? Ele vai vir, vai pegar vocês nas falhas de vocês, nas iniquidades de vocês. E vocês o quê? Presta bem atenção nesse versículo. O joio vai ser colhido da terra para ser queimado. É isso que vocês querem para a alma de vocês? E ainda é lançado numa fornalha de fogo. Ah, deixa eu continuar. Ali haverá pranto e ranger de dente. Por isso que eu digo, as pessoas estão caminhando sem parar para raciocinar. Vai de qualquer jeito, pensa que Deus quer. Ai, porque Deus... Meus amores, medita. As pessoas têm tanto tempo dentro das igrejas e ainda não aprendeu. E se vocês não voltarem a ser... Igualmente aquele evangelho, vocês criticam porque como é que chama, meu Deus? A geração mudou, né? Vocês querem que o evangelho mude também, quer que os comportamentos das pessoas dentro das igrejas mude. Muitas pessoas dos nossos antepassados que levavam a palavra de Deus ao pé da letra, vocês podem ter certeza que elas estão salvas. Só não aqueles que não cumpriam as Santas Escrituras. Aí eles não estão salvos, não. Mas aqueles que cumpriam as Santas Escrituras, eles estão salvos. Entendeu? Porque tudo é o que? A obediência, entendeu? Garganta, mas bora lá. Ó, vou ler aqui uma parábola assim, bem... Vou ler uma parábola que eu vou ler só um versículo para vocês meditar. Para onde é que você... Ele tá procurando pedras, deixa eu ver aqui, pérolas preciosas. Se tu for uma pérola e se tu não for preciosa, for bijuteria, quando Cristo vier, já pode ter certeza que não vai subir. Por causa de quê? Porque não existe santidade, nem tampouco a comunhão com Ele, entendeu? Tenho que marcar tudo que eu faço eu marco, meus amores. Bora pra lá, agora bora pro outro versículo. Eu terminei esse. Ó, deixa eu ler logo esse aqui, o versículo que eu escolhi pra vocês, ó. Outro sim. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Então, se ele procura o quê? Boas pérolas. Cuidado que tu não seja o que? Uma bijuteria, ou então que tu seja o que? Não seja uma joia de valor. Pelo que eu vejo aqui, essa aqui é uma parábola de Cristo. Ele estava falando o quê? Sobre o quê? Uma pérola de grande valor. Entendeu? Aí, meus amores, li só esse versículo só para vocês meditar. Medita o que é que tu tá fazendo na igreja. Tu tá sendo o quê? Uma joia preciosa para os olhos dele? Para Cristo, tu tá sendo o quê? Meus amores, a gente tem que, né? Glória a Deus. Agora bora pra lá. Bora pra outro canto. Eu vou repetir isso. Eu vou para outro versículo aqui também que tá falando sobre as coisas de Deus, ó. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvires
Peraí, comecei errando. Ouvindo, ouvireis, mas não compreendeis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Meus amores, então, a gente tá dizendo que é tempo de arrependimento, é tempo de transformação. Meus amores, para falar a verdade, eu vendo a sinceridade das pessoas, ela espera mais a morte do que a vinda de Cristo. Por isso que muitos vão ser pegos de surpresa. Porque nem todos estão o quê? Se santificando para quando Cristo vir e com ele, entendeu? Ó, aqui foi Mateus 13, aquele também que eu li foi Mateus 13 e o versículo 14 que eu li, terminei de ler para vocês, e o versículo 40, 41 e o 42, que é o que? Que vão ser colocados na fornalha de fogo. Essas pessoas o que? Vocês entenderam, né, meus amigos? Deixa eu ler aqui. Onde é que eu ia ler? Pronto, aqui a parábola. A parábola de quê? Parábola da ceia, glória a Deus. Não é da candeia, é da ceia, meus amores. Depois eu procuro a parábola da candeia para soltar para vocês. Que Cristo está dizendo que a gente tem que ser o que? Luz. Quando Cristo vir, se pegar nós apagados, ele não leva nós não. Entendeu? Nós tem que estar o que? Resplandecente. Ó. A parábola da grande ceia. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Glória a Deus. Meus amores, todas as pessoas são bem-aventuradas para você se sentar na mesa do rei e comer pão com Deus. Mas o problema é que as pessoas não querem se santificar para ir para o céu, para comer pão com ele. Agora mesmo vão ser o que? Modificar de corpo e subirão para a glória. Mas as pessoas não querem, elas preferem mais a vida do mundo. O que é que pode fazer, né? Mas a gente tá chamando. A gente chama, Cristo chama, né? Essas visões que ele aparece em sonho pra gente, é ele chamando vocês o reconciliamento. Vocês não sabiam, não? Cristo está chamando vocês o reconciliamento. Ó. Porém, ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. É o que Cristo está fazendo. Cristo já preparou o banquete. Agora, nas festas das bodas do Cordeiro, quem não sabe, nós vamos participar dessa festa lá no céu, né, meus amores? Olha aí, ó. As festas das trombetas, né? As festas das trombetas vai ser... Quem sabe nós não vamos participar dela lá no reino do céu, né? Junto com quem? Com aqueles antepassados do povo de Israel. Junto com quem? Junto com o nosso Salvador, né? Nosso grande amor, né? Para mim, Cristo é o meu grande amor, né? Ó. Meus amores, deixa eu continuar aqui, senão não paro, não. Ó. E a hora da ceia mandou o seu servo dizendo: convidai. Nós estamos convidando. Vocês estão sendo convidados para o que? Participar das festas das bodas do Cordeiro. Então, para participar de uma ceia. Aqui está falando ceia. Ainda não é das festas das bodas do Cordeiro, não. Aqui é uma ceia. Para a parábola da grande ceia. Então, é um rei que vai dar o quê? Ele vai ser o quê? Coroado. Ele vai dar o quê? Uma grande ceia, meus amores. Glória a Deus. Vai ser agora no arrebatamento. Vocês se vestir. Nas festas das trombetas, né? Glória a Deus, aleluia. Meus amores, glória a Deus, né? Tá tantas pessoas tendo revelação que vai ser agora, né? Nesse mês. Esse mês nós já sairemos daqui, né? Já estamos lá no conjunto com ele, né? Glória a Deus. Pro finalzinho do mês, né? Glória a Deus. Vai ser maravilhoso, né, meus amores? Então, está juntinho do nosso rei, né? Ó, deixa eu continuar aqui, senão não para de falar dele, não. E a hora da ceia mandou os seus servos dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. Então, nós estamos só convidando vocês, porque lá está tudo preparado. É só vocês o que? Aceitar o que? Aceitar a salvação da alma de vocês e o que? E se preparar para ser levado aos altos dos céus, né, meus amores? Glória a Deus, entendeu? Ó. E começou a recusar. Então, é como vocês estão fazendo. Vocês estão recusando o que? Um convite de um rei. Se diz-lhe o primeiro: comprei um campo
e importa vê-lo. Rogo-te que me acha por ter recusado. Ele ainda pede perdão a Deus por ter recusado. Mas Cristo diz em outra parábola, que eu acho que é na parábola da boda, das festas das bodas do Cordeiro. Nessa parábola ele diz que nenhum dos que foi convidado, que não aceitou o convite, nenhum de vocês vão ser participantes das festas das bodas do Cordeiro. Por quê? Porque a gente chamou, a gente convidou e vocês não quiseram, né? Mas o que pode fazer, né? E todos, deixa eu ler aqui de novo, meus amores. E outros disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. Rogo-te que me ache por ter recusado. Da pede perdão, né? Recusou um convite da pede perdão, né? A receber perdão, sabe quando você não pediu perdão? No dia do arrebatamento. Vocês vão pedir perdão aí de joelho. Glória a Deus. E outro disse, casei e, portanto, não posso ir. Ora, casou, leva a tua noiva junto, para participar todo mundo junto. Negócio de, ai, casei, eu não posso ir. Casou, pode sim. Leva a noiva junto com você, entendeu? Então, vou voltar. E esse que casou, ele recusou. Tomara que tu não seja uma dessas pessoas que façam isso, né? Então, voltando aqueles servos, e anunciou estas coisas ao seu senhor. Você está vendo aí que anunciou a quem? Ao seu senhor. Quem é que é o senhor? Mira, o senhor é Deus. O senhor é o que? É Cristo, nosso Messias. Então, anunciou a ele, né? Preste atenção que ele vai responder, ó. E aquele pai de família, indignado, disse aos seus servos sair depressa pelas ruas, bairro e cidade, trazei aqui os pobres, aleijados e manco e cego. Então, todas essas pessoas agora do meio da rua, no arrebatamento, ele vai colher essas pessoas. Para o quê? Para ser participante da ceia dele. E disse o Senhor, e disse o servo, Senhor, feito esta como mandastes, porém ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, saí pelas caminhos, as aledas, e força-os entrar para que a minha casa seja cheia. Você está vendo aí? É um rei muito forte, né? Glória a Deus. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foi convidado provarão a minha ceia. Meus amores, ele já está logo dizendo que, ó, nenhum dessas pessoas que estão sendo convidadas, que estão rejeitando o convite, nenhum de vocês vão participar, o quê? Desse banquete que vai ter aqui. Quem vai servir nós vai ser Cristo. E vocês se preparem. Meus amores, encerrei. Eu vou só... Glória a Deus. Eu vou soltar pra vocês o sonho. Tá pequeno, tá muito grande, não dá pra me soltar. Ele tá sabendo como é que tá minha garganta, mas eu vou continuar, não parar não. Ó, meus amores, olha, eu tive um sonho. Eu sonhei, deixa eu botar assim pra ver se escurece mais o meu rosto, né? Olha, meus amores, eu sonhei que eu tava numa casa, glória a Deus, escureceu não, porque foi claro mais ainda. Eu tava numa casa, tava eu e umas pessoas que tinham acabado de chegar, né? Eu tava nessa casa, mas essas pessoas, confesso que eu não conheço ninguém, né? As pessoas que estavam lá na casa, mais eu, né? Como se eu estivesse no canto de pessoas desconhecidas, né? Mas numa casa, eu parece que tinha chegado de viagem, né? Tava lá se organizando, essas pessoas procuram os cantos pra ficar, né? Então tava desse jeito. Depois que eles se organizaram, né? As suas bagagens, né? Eu vou falar assim, né? Aí foram fazer comida. Aí eles
fazendo comida, verdura, né? Essas coisas assim. Eu peguei um pezinho de cebola, mas não é cebola redonda não, é cebola em palha. E eu peguei essa cebola e eu disse assim, eu vou plantar. Aí eu saí com a cebola na mão, né? Eu saí com a cebola na mão e fui pra outra casa. Quando eu chego na frente da outra casa, né? Meus amores, glória a Deus. Quando eu cheguei na frente da... Meus amores, na hora que eu vinha no meio do caminho, é porque eu presto atenção que sempre eu pulo esse detalhe. Quando eu vinha da casa que eu peguei o pé de cebola, quando eu vinha pra outra casa, eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu avistei um templo. Um templo assim, um pedaço do templo muito grande no céu. E ele era lindo, ele tinha assim um branco em cima e tinha uma tira assim marrom, assim, em cima tinha uns detalhes, tinha a pinturazinha branca, mas embaixo tinha uma tirazinha marrom, né, marrom assim, um marronzinho. É só uma tira marrom, né, que tinha no templo. E mais para baixo eram outras corzinhas, uma corzinha amarela clarozinha e o resto das cores. Aí quando eu fixei os olhos no templo, sumiu do céu. Na hora que o templo sumiu do céu, eu peguei e disse assim... Eu peguei, meus amores, aí eu peguei, quando o templo sumiu, eu disse assim, não, eu vou continuar o meu caminho. Eu continuei o meu caminho, né? Quando eu cheguei nessa casa onde eu ia plantar, aí eu vi a área bem pretinha, né? A área assim bem pretinha, e eu vi assim, tinha assim meio molhada. Eu disse assim, não, eu vou plantar aqui. Eu peguei e plantei ela lá, né? E eu plantei ela lá, quando eu paro de plantar ela, que eu olho para o céu, aí vem 3 homens descendo do céu. 3 homens vinham descendo do céu. Ele não era anjo, não, ele era homem mesmo. Ele estava assim com os trajes de homem, entendeu? Aí eu olhei assim pra eles, né? Aí ele desceu lá no meio da rua, né? Aí eu disse, eu vou olhar. Na hora que eu disse que eu ia olhar, ele já vinha, ficou 2 lá fora, e ele já vinha entrando pra minha banda, né? Ele vinha ao meu encontro. Aí ele disse assim, cadê? Aí eu peguei, eu parece que eu já sabia o que ele tava procurando, né? Aí eu estava pra dentro. Aí, assim, aqui era uma casa, só que ela nem tinha teto e nem tampouco, ela tinha só o portal. Ela tinha um portal e não tinha teto. E era uma parede levantada. Era uma casa, entendeu? Era assim, como é que eu quero dizer? Era como se fosse um templo. Ela começa nela, era uma casa. Porque, meus irmãos, o que eu vi foi uma casa. Então, é uma casa, só que ela não tinha teto, né? Era como se fosse uma sala. Ela não tinha teto. Era se fosse um verde assim, bem clarinho. Não tinha teto e só tinha uma porta. E essa porta, ela tinha um portal. Desse jeito. Aí eu lá na frente dessa casa, na hora que ele chegou, eu disse assim, cadê? Aí eu e ele, nós saímos, eu disse assim, bora pra ali, ela tem mais casa. Aí ele foi na primeira casa, ele foi, lá dentro tinha uma mulher, parece que tinha uma cama, tinha uma mulher, né? Ele olhou assim, ele disse assim, não. Aí na hora que eu queria perguntar alguma coisa a ele, eu, também, né, não deu tempo, né? Aí já fomos pra outra casa. Porque ele já foi logo dizendo não, né? Porque ele olhou pra mulher e disse logo não. Fomos lá pra outra casa. Quando chega na outra casa, ele olha também pra pessoa que tá lá dentro. Ele disse não. Aí nós já passamos lá pra terceira porta. Quando chega na terceira porta, eu abri assim uma brechinha da porta. Na hora que eu abri a brechinha da porta, né? Aí ele olhou e a mulher tava lá, ela olhou pra ele também, né? Aí tudo que eu abri a brecha que ele olhou e eu olhei também para essa mulher, né, que ela tá lá dentro sentada. E naquele momento ali que aconteceu isso, na hora que ele olhou para ela, que ela olhou para ele, né, o semblante dele mudou, foi um semblante assim de alegria. E quando ele tirou a vista da mulher, né, que ele olhou para mim, ele me deu um sorriso. Aí eu deixei ele lá, né, e eu saí, fui lá para frente da casa onde eu tava plantando pé de cebola. Quando eu chego lá, foi uns instantezinhos. Esse homem já tinha pegado essa mulher, já tinha colocado lá dentro da... Meus amores, que foi tão assim... Meus amores, ele pegou essa mulher, né? Ele trouxe essa mulher e botou lá mesmo no meio da porta. Mesmo no meio da porta. E ela tava assim, suspensa do chão. Ela não tava assim, com os pés no chão. E outra coisa, ela tava assim, como que assim, hipnotizada, entendeu? Ela tava assim... Eu digo assim, porque ela tava parada, ela não se movia, né? Aí eu olhava assim pra ela, achava ela tão linda. Aí eu dizia assim... Eu olhava pra ela, né, eu dizia assim, vixe, eu ficava assim com dó, né, porque ele ia levar ela. Ele tava decidido em levar ela, e ele pegou, né, e eu olhava assim pro rosto dele, eu via que ele tava decidido em levar ela, né, aí eu peguei e disse assim, eu vou tentar conversar com ele pra perguntar de Jesus, que é da onde ele vem, se ele não viu Jesus, pra poder ver se ele não levava ela. O meu pensamento era isso, entendeu, no meus pensamentos.
Só que eu vi que a cara dele tava tão de decidida, só que eu ainda perguntei isso a ele, né? Eu disse assim, da onde tu vem? Tu não viu Cristo, Jesus lá, não? Eu disse desse jeito. Não sei nem o que foi que ele me respondeu, sei que eu me acordei. Aí eu me acordei, eu fiquei assim, imaginando esse sonho, pensando nesse sonho, né? Aí eu peguei, né? Fui dormir de novo, né? Quando eu dormi, dei só um cochilozinho. Uma cabeça, só a cabeça da mulher toda pintada. Assim, toda pintada, assim, toda cheia de maquiagem. A sobrancelha dela, assim, com aquele preto, bem preto. Esse negócio aqui dos olhos dela, que o cílio aqui, o rosto dela cheio de pó, os beiços dela cheio de batom. E ela falando de maquiagem pra mim. Eu olhei assim pra ela, né? Aí, meus amores, eu me acordei. Aí, quando eu tive esse sonho, eu peguei e entendi. Eu entendi porque aqui, esses templos que foram construídos, esses templos, Cristo diz, quando Cristo quebrou tudo dentro do templo, porque aquelas pessoas estavam fazendo a casa ele disse assim, a casa do meu pai estão fazendo casa de comércio. Por isso que eu estou falando para vocês que essas casas que eu vi, é o que? É 3 templos. Olha, o primeiro templo, o templo católico. O segundo templo, o templo evangélico. O último templo foi que ele se agradou, que é o quê? Que foi o primeiro que ele construiu. Aquelas pessoas, os discípulos morreram pelo amor dele. E seguia o quê? Tudo que estava escrito nas Santas Escrituras. Tanto que aquele povo morreram. Tudo pelo amor do Evangelho. Mas assim mesmo, Cristo deixou permanece até hoje nós temos o Evangelho. É Ele que nos traz o quê? Vida eterna. E hoje em dia os templos estão o quê? Olha essa mulher que eu vi. Essa mulher aqui, que eu vi, né? Eu tenho certeza que ela é o quê? A mulher essa mulher que eu vi, ela toda maquiada, é do templo evangélico. Porque as pessoas estão o quê? Aquele tempo, o tempo evangélico. Há anos atrás, há 50, há 80 anos atrás, as pessoas não eram com vaidade dentro da casa de Deus, não. Vocês podem ter certeza, se não fosse prostituição, essas outras coisas assim, as pessoas que estavam dentro da casa de Deus toda já era salva. Mas como nós estamos vivendo nesse tempo e tá tudo mais aberto, os pastores para encher as casas de oração, para encher as casas de Deus, tudo de gente, eles deixam as pessoas ficarem à vontade. Eles não pegam doutrina que não pode usar batom, que não pode usar as cílias, essas coisas que usa. Essas pessoas que usam essas coisas, essas coisas não são pertencentes a Deus, são pertencentes ao inimigo. E essas pessoas vão perder o quê? Elas estão indo para a igreja tentando ganhar a salvação dela. Por causa que as pessoas, por causa dos líderes que não chamam a atenção delas, elas vão o quê? Perecer, vão direto para o abismo. Por causa de quê? Por causa dos líderes. Por isso que eu digo, pastor, vocês tomam cuidado. Jesus está voltando. Se Jesus pegar essas pessoas assim, essas ovelhas vão te acusar. Porque se você tivesse falado a doutrina, como tem escrito aqui, porque a mulher ela tem que ser o quê? Igual Sara foi. Sara, ela respeitava, acho que é Adão, né? Lá, ou é Abraão, ela chamava ele de senhor, como se ele fosse Deus, entendeu? E aí, ela se trajava bem, ela não andava, entendendo? Hoje as irmãs dentro das igrejas, um salto medonho, uma roupa bem coladinha. Pra que isso, meus amores? Para com isso, deixa a vaidade lá fora. Tanto dentro do templo, como a gente fora, a gente que dá o que? Bom exemplo. Já chega da palavra dele, tá com tanto escândalo. As pessoas com a palavra de Deus iam andando desse jeito. Não é o mau escândalo que você está dando. Entendeu? Tá dando. Os crentes podem ser assim, eu também posso. Eu vou para a igreja deles também, que eu posso gostar do jeito que eu tô. Então, meus amores, aí vocês que perdem a salvação de vocês por causa de unha pintada. Lá no céu, vocês já pararam para pensar? Tem tanto vídeo Deus alertando dos pecados dentro das igrejas e vocês não alertam as ovelhas, não. Pastores, o que é que vocês estão fazendo? Pelo amor de Deus, tem compaixão da alma de vocês, pastores. Prega a doutrina. Se elas não quiserem, o problema é delas é delas com Deus, entendeu? A tua parte tu fez. Livra as tuas mãos do sangue dessas ovelhas. Entendeu? Porque se tu pregou, ela não deu ouvido, então ela não é ovelha, ela é bode. Então deixa ela lá, que vai ser ela e Deus, entendeu? Mas a tua parte tu fez. Agora, se for uma ovelha, Deus te manda a gente chamar a atenção. Porque a ovelha, ela é o quê? Ela é muito conduzida. Tudo que a ovelha, ela obedece à voz do seu Senhor, do seu pastor, entendeu? E, meus amores, tanta coisa que Cristo fala nas Santas Escrituras é porque as pessoas não lerem, não conhecem. Entendeu? A gente não pode estar com esses enfeites, essas coisas, entendeu? Isso é até um perigo de morte. Por exemplo, a mulher botar um cordão de ouro aqui, for pra igreja, não sei lá, bom,
perigoso, não tá entendendo, meus amores? Tudo isso Deus nos defende. Vocês não precisam, vocês são lindas do jeito que vocês são. Do jeito que vocês são lindas. Os olhos que Deus te deu, a sobrancelha que Deus te deu, o cabelo que Deus te deu. As pessoas estão dentro da igreja pensando que vão pro céu, quando chegar no dia do arrebatamento vão ficar tudo na terra. Por causa de quê? Por causa de mal doutrina. Nem mal doutrina, porque não prega doutrina. Ou então aceita tudo. Não pode. É melhor, vou falar aqui abertamente com vocês, é melhor ter 10 irmãos que o quê? Que se rende aos pés de Deus. Ter 10 irmãos andando conforme a vontade do que ter 50 dentro da igreja, esses 50 te acusar perante a Cristo. Já parou para raciocinar aí a igreja com 50 pessoas e tu deixando elas ficar a toda vontade? Faça o que vocês bem entender. Vocês já pararam para raciocinar que elas vão te acusar na frente de Cristo? Por quê? Porque tu estava com a palavra de Deus. Por que tu não chegou e falou as verdades? Mesmo que a igreja fique só com 10 pessoas, 5 pessoas. Mas o que? Tu tá livre do sangue dessas pessoas, entendeu? Meus amores, ó, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Deixa eu ver se eu tenho mais algo pra soltar pra vocês por aqui, que eu já marquei, né? Com certeza deve ter. Vou soltar mais algo aqui pra vocês. Por isso, ó, presta bem atenção, eu tô falando o quê? De muita idolatria. A igreja católica, ela é cheia de idolatria. O templo evangélico é cheio de... Ó, no sonho, a primeira porta é o templo católico. Ele disse assim, não, ele não se agradou, ele rejeitou o templo. O segundo templo é o templo evangélico. Ele olhou assim, ele não se agradou também não. Por causa de quê? Ele mostrou a cabeça de uma mulher. E se ele tivesse mostrado a mulher assim, toda, né? Toda vestida, toda coladinha, meus amores, vocês prestem atenção no que vocês estão fazendo da casa do nosso Pai, a casa de oração. E fora também tem que dar bom exemplo, entendeu? Vou ler um versículo aqui, olha. Colossenses 3. Procura aí na tua Bíblia. Ó, portanto, sejais ressuscitaste com Cristo. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus Pai. Olha o que ele está falando nesse versículo. Para nós que estamos aqui na terra, nós o que? Nós procurar as coisas que estão lá do céu, não essas coisas da terra. Essas coisas da terra, tudo vaidade, tudo isso passa, entendeu? Um dia tu passou o batom, um dia isso, quando tu tiver, Deus o livre, sangue, Jesus tem poder, uma pessoa que tiver o quê? Perde a vida. Ela vai poder mais passar batom? Não vai não, meu. Ela vai poder fazer a sobrancelha? Vai não, meu. Então, se nada disso vocês vão poder mais fazer, por que você se enfeita tanto aqui? Quando a gente vem pra esse mundo, a gente vem sem nada mesmo, nem falar a gente sabe direito. O primeiro nome que a gente diz é Deus, né? Glória a Deus. Mas, ó, aí você vai aprendendo, aí quando você sai daqui, você quer sair igualmente o mundo daqui. Desde que tu não é desse mundo. Quando a gente morre, a gente já sabe que não é desse mundo. Tu ainda acredita. Não, mas não existe vida após a morte. Não existe, sim. E aí, presta bem atenção. Existe, cuidado com o que vocês estão colocando ela. Aí dentro de vocês existe uma alma linda. Sabe por que eu digo isso? Porque eu vi. Cristo me deu o prazer de eu ver uma pessoa sendo arrebatada no arrebatamento. Eu vi o corpo do homem todo luminoso. Por quê? Porque ele estava se santificando a Deus. Ele era igual a luz, igualmente Cristo falou. Seja a luz na terra. Olha o que ele disse. Cristo disse assim, seja a luz na terra. Aí, se a pessoa está toda treva, você acha que você vai subir para o céu? Não, por isso que tem aquela parábola das 10 virgens. As 10 virgens, né? 10 virgens esperando o quê? O Cristo, o Cordeiro, né? E o quê? 5 prudentes, 5 estavam direto o quê? Com azeite. E as outras estavam o quê? Ah, aparelho quase apagando, quase morrendo. Então, e aí? Hã? O noivo chegou, foi-se embora, levou as outras ficaram. Cuidado. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha o que ele está dizendo nesse versículo. Esse versículo é lindo. Ele já está aconselhando a vocês, para vocês tirar o foco de... como é que chama? Eu tô toda arriscada de caneta, olha aí, ó. Toda arriscada de caneta. Ele tá pedindo para o que? Nós tirar o quê? Negócio de unha, negócio de batom, negócio de vaidade, roupa coladinha no corpo aí para dentro do templo adorar a Deus. A pessoa não consegue nem se ajoelhar para adorar a Deus com a saia tão coladinha. Ainda além de ser colada, ainda é lascada. Quando veste até os pés, o lascão vem até as coxas. Você já pararam para pensar se sagrada a ele? Ei,
está te agradando? Meus amores, é até hipocrisia a gente abrir a boca e perguntar isso. Quando eu for comprar uma roupa, eu pergunto logo a ele, né? E ele me repreende. Se a roupa não tiver conforme o agrado dele, ele me repreende na hora. Tem um vestido que eu vou rebolar ele. Vou pagar ele, mas vou rebolar ele. Porque quando eu vi que ele arrebatou gente aqui na terra, e quando a pessoa voltou, que contou o testemunho das saias lascadas, tem um vestido aí que eu comprei, ele é. Aí eu querendo remendar o vestido, porque eu sou costureira, né? Eu querendo passar a costura até lá embaixo. Mas como ele já falou, então, eu já vou rebolar, entendeu? Então, meus amores, as roupas assim, transparentes dentro da casa de Deus, tudo isso o quê? Tudo isso, tudo isso nos impede o quê? De nós ganhar a nossa salvação. Por isso que Deus diz que nossa salvação é todo dia conquistada. Porque por uns detalhezinhos de nada vocês perdem a salvação. Tá? Pode estar caminhando 50 anos na igreja com ele, 100 anos. Por causa de detalhes vocês perdem a salvação. Ou vocês são igualmente uma criança, ou então uma criança só quer o quê? O amor do pai e da mãe. Até o dia que tá grande. Quando cresce, quando tiver grande, já começa a querer as coisas do mundo, né? Por isso que Deus nos refere, os filhos quando são crianças, por isso que Deus se referiu nesse versículo, porque os filhos quando são crianças, eles procuram o que? Sempre o pai. Agora, como os filhos quando crescem, eles já são o quê? Já é o mundo que agrada a eles, não família, não pai nem mãe. É desse jeito. Por isso que Deus comparou nós com uma criança. Nós temos que ser igual a uma criança, entendeu? Agradar quem? Nosso Pai que está no céu. Deixa eu soltar esse versículo pra vocês, ó. Deixa eu encontrar ele, né? Deixa eu ver se eu encontro ele. Glória a Deus. Peraí, eu racei onde é que ele tá, meus amores. Porque eu sou desse jeito, né? É Mateus. Glória a Deus. Deixa eu procurar aqui, meus amores. Olha, presta bem atenção. Se vocês não voltarem a ser criança e ter Deus como nosso Pai, nós fazer obedecer a vontade dele, muitas pessoas não vão herdar o reino do céu, não. Mas por quê? Porque mesmo não quiser. Porque tem um versículo aqui na Santa Escritura, em Mateus 5, no versículo 39. Ele está dizendo: examinais a Escritura, porque vós cuidaste de ter nela a vida eterna. As pessoas não examinam as Santas Escrituras e ainda querem ter vida eterna. Com horror de corrupção, meus amores, com horror de falha perante a ele, né? Não é corrupção, né? É falha mesmo, entendeu? Ó, vou ler esse versículo pra você. Esse versículo é justamente para as pessoas o que estão dentro da casa dele, dentro do templo dele, ó. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Muitos crentes que estão dentro da igreja vão o quê? Olha aí, ó. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Você está vendo aí? Você está vendo aí? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ele foi muito bem claro. Eu poderia parar nesse versículo aqui e nem continuar mais. Se nós fazemos a vontade de Deus, nós herdaremos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Muitas pessoas estão na igreja procurando a salvação. Mas nem todas elas vão para o céu. Por causa de quê? Por causa de unha, por causa de batom, por causa de quê? Por causa que não consegue perdoar os irmãos, por causa de quê? Porque não consegue ser uma pessoa conforme a vontade de Deus, porque escuta as suas escrituras, mas não a põe em prática. Tudo isso o quê? Naquele grande dia vai nos separar dele. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome expulsamos demônio? E em teu nome fazemos muitas maravilhas? Você está vendo? As pessoas podem estar expulsando demônio. Mas se Deus está usando vocês. Mas se vocês não estiverem com vontade, de acordo com a vontade dele, vocês ficarão na terra. Por causa de quê? Muitas vezes a pessoa está fazendo a vontade de Deus, mas o quê? A vaidade do mundo está em cima dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, mas ela não consegue se desprender das coisas do mundo. Ou vocês se desprendem, ou vocês vão ficar no mundo. Olha aquele versículo que eu li para vocês. Deus disse o quê? Nós não somos daqui, nós somos de cima. Nós temos que querer o quê? Almejar as coisas de cima. Eu li o versículo para vocês, entendeu? E olha o que, é que vocês vão escutar da boca de Cristo, do nosso Salvador. Presta atenção, mas por quê? Por causa das iniquidades. As coisas do mundo não deixaram lá.
vieram com eles e meus amores, né? As pessoas que estão lá no mundo, elas vêm com tudo. Mas o que? Elas permanecem na casa do nosso Senhor com tudo que ela veio do mundo. Elas não se desapegam lá do mundo. Como é que vocês vão ser uma nova pessoa? Se o passado vocês estão com ele continuadamente, entendeu aí? Continuadamente com o passado, dentro da casa do nosso Pai. Meus amores, aquele pessoal de Israel, vocês prestam atenção neles? Devia vocês prestar atenção neles. Os antepassados dele faziam o quê? Eles não aceitavam o sacrifício de Cristo. Os antepassados dele não aceitavam. E esse pessoal de hoje, ele aceita? Não, o pessoal não pode nem falar de Cristo lá em Israel. Pois então, do mesmo jeito é o quê? É o templo que está sendo, o templo que foi construído com o sacrifício dele. O templo se corrompeu. Quando ele foi na primeira porta, eu entendi logo. Quando ele foi na primeira porta que ele não gostou, então o templo que ele construiu com o sacrifício dele foi o quê? Aquele dali já foi, ó, com o quê? Com as idolatrias. O segundo tempo, com a vaidade, com vocês fazendo tudo que vocês querem dentro da casa de Deus. Até com o quê? Com adultério tem dentro da casa de Deus. Entendeu? Tudo que vocês vão escutar dele, mas o quê? Porque vocês mesmo querem. Ó, porque não conserta a vida e Jesus já tá voltando. Conserta a vida, Jesus já tá voltando. E então, mas é o que eu vou dizer pra vocês. A vinda de Cristo vai ser com um grande terremoto, um tremor de terra, um grande tremor de terra. Você sabe que tremor de terra é um terremoto? Então, é porque no livro do Apocalipse fala em tremor de terra, um grande tremor de terra. Mas vocês o quê? Vocês ignoram, entendeu? Aí quando estiver morrendo, aí, né? Olha o que vocês vão escutar da boca dele, por causa desse quê? Por causa das iniquidades, por causa que vocês não desapegam daquela pessoa velha. Veio, mas não deixou a pessoa velha, ficou as duas, entendeu? E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartar vós de mim, vós que pratica a iniquidade. Ele vai dizer que nunca te conheceu. Por quê? Porque ele é santo. Tu tá o quê? Com iniquidade. Como é que uma pessoa... Meus amores, lá no céu é tudo... A cidade é santa. Quem tá lá dentro é santo. Os anjos é santo. Os anciãos são santos. Eu não sei quantos anciãos, né? Acho que é 24, né? 24 anciãos com meus amores, prestar atenção, né? Então, se as pessoas não prestam atenção... Saiu lá do Jardim do Éden por causa do pecado. Tá querendo voltar pra lá, quer voltar com pecado e tudo. Não entra. Vocês não vão para o céu com pecado e tudo. Para você, Cristo veio morrer justamente para nós se arrepender do nosso pecado, para nós se santificar e voltar para lá. Mas vocês não querem, o que a gente pode fazer, né? Que a gente está insistindo, falando com vocês abertamente, vocês não querem. Se não haver arrependimento, mudança de vida, transformação, santificação, não herdarão o reino do céu. Está muito bem claro. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Nem todos aqueles que estão pregando, batizando, expulsando demônio, não estarão no reino do céu. Por quê? Por causa das iniquidades, que não abandona. E o mundo mudou, eu posso mudar, posso pintar minhas unhas, posso estar dentro da igreja com as unhas pintadas, posso estar dentro da igreja com um brilhozinho, um batomzinho. Deixa que sair, por causa desses mínimos detalhes, a gente pode perder a salvação. Se uma criança com 7 anos, ela já entende o que é bem, o que é mal, por que as pessoas não raciocinam? A Bíblia diz que com 7 anos a criança já não é mais inocente, ela já sabe o que é o bem e o que é o mal. Por que Deus fala já tão assim, por que as pessoas querem levar tudo? Não entendo, não entendo. Bora pro versículo da santidade, bora lá. A qual vocês nunca vão ver ele. Tá escrito, eu tô falando que tá escrito, vou ler pra vocês agora. Ó, Hebreu 13, ó. Hebreu 13, o versículo 14, ó. Segue a paz com todos. A desunião dentro dos templos é horrível de feia, a desunião. O templo católico não se une com os evangélicos não se unem com os católicos, são tudo o quê? Parece que não está nem seguindo o mesmo Cristo, o mesmo, como é que chama? O Cordeiro, parece que está seguindo pessoas diferentes, né? Porque o mesmo Deus que é numa igreja está na outra, mas as pessoas ficam assim, como se tivesse assim, fosse rivalidade. Isso é ridículo para as pessoas que têm a palavra de Deus, meus amores. Por isso que ele já vem com a ira medonha. Por causa de quê? Por causa disso. É porque está pregando com a palavra de Deus. Deus me livre, né? Segue-se a paz com todo. Ele mandou vocês ser desunidos ou ele mandou vocês ser unidos? Não, ele mandou vocês ser unidos. É que tem um mandamento que Cristo deixou. O mandamento que Cristo deixou é a união. E vocês não obedecem, nem os crentes, nem os católicos. Eu já acho que falar, né? E a santificação.
A santificação. Vocês estão se santificando? Vocês acham que só cantar, cultuar é santificação? Se nós não deixar... Se nós não desapegar das coisas do mundo, vocês acham que nós estamos se santificando? Vou continuar aqui. Eu vou terminar esse versículo aqui, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele foi bem claro nesse versículo. Ou vocês se unem, têm união um com os irmãos, ou vocês têm união e se santifica, ou então, vou repetir, segue-se a paz com todos. Vocês sabem que é união, né? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele já disse que vocês não vão ver ele. Sem união e nem tampouco sem santificação. Nem quer ficar, vou pro céu, vou pro céu. Quer ir pro céu de qualquer jeito. Lá no céu não entra de qualquer jeito. Ele acabou de falar nesse versículo. Santificação. Por isso que eu alerto a vocês. Esse sonho que eu tive, essa mulher, ela tava só no ponto, Eu olhei pra ela, achei ela linda, né? Ela tava no ponto de subida, ela já tava ali no ponto de subida. Ele deixou ela preparadinha só pra ele levar ela. Aí eu olhei assim pra ele, eu vi ele com a cara tão decidida, eu achei ela tão linda, eu vou conversar com ele. Então, assim, meus amores, nós já estamos prestes a sair dessa terra, entendeu? Nós estamos indo para o quê? Para outro mundo. E lá exige santidade. Ou você se reconcilia com Cristo, antes da vinda dele, falta o quê? Vocês têm que se reconciliar com ele antes da vinda dele. Não vou me reconciliar no dia mesmo. No dia tu se reconcilia, fica de joelho perante a ele. Quem fica em pé perante ele, que está santificado, sobe com ele. Olha, raciocina. Aqui na Santa Escritura diz que aquele que ficar em pé perante a ele vai subir. O que ficar de joelho, porque estão com falha com ele, nem da terra sairão. E sem dizer que o arrebatamento, né, em piscar de olho. Piscou o olho, já não está mais aqui. E sem dizer que eu ainda tive um sonho. Outro sonho que eu tive, sabe sobre o quê? Outro versículo maravilhoso. Na mesma página, só que eu vou ler, é o versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ele nunca mudou, nunca mudará. Para o quê? Para saciar a vontade do ser humano, não. A gente que tem o quê? Que renunciar tudo para que nós volte o quê? Para o início de todas as coisas. Onde havia o quê? Santidade. Saiu de lá por a desobediência. Quer permanecer na desobediência sem obedecer para poder o quê? As trevas exterior, como eu li para vocês no início do vídeo. Meus amores, uma boa noite, um bom sábado, eu amo vocês. Cristo ama vocês, Cristo está chamando vocês ao reconciliamento. Cristo está chamando vocês para que vocês se voltem para Ele. Por quê? É no piscar de olho, nós sairemos dessa terra, estaremos com Ele para todo sempre. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Que esse dia, né, seja um dia de quê? Seja um dia, meus amores, para nós vai ser um dia de grande glória, porque nós estamos do lado de uma pessoa, meus amores, incrível, que é quem? Que é Cristo. E as pessoas que estão na terra, as pessoas que foram tiradas para serem lançadas nas trevas exterior, como eu li para vocês, vão ser o quê? Lançados na fornalha. Meus amores, se raciocina, santifica, se prepara para Cristo. Nós estamos prestes a deixar essa terra, para deixar essa terra. Cristo está próximo, Cristo está perto, qualquer minuto ele pode vir. Vai que nós vamos dormir hoje à noite, ele vem hoje à noite. Vai que ele vai vir na próxima. Meus amores, vigia. Tudo que está escrito nas Escrituras está acontecendo. E as pessoas estão esperando o quê? Jesus está chamando vocês ao arrependimento. Vocês têm que confessar Cristo como suficiente salvador da vida de vocês. Procura uma igreja. Pastor, eu quero aceitar Cristo. Eu quero aceitar Cristo, porque se Cristo vier, Ele me leva. Eu não quero perder minha salvação, não. Eu não quero ser jogado na fornalha de fogo, não. Meus amores, tem muita gente, né, que deixa... Eu quero ver primeiro se é a fornalha de fogo. Se eu for a fornalha de fogo, eu mudo de pensamento. Eu não quero, não. Mas só que quando vocês saem dessa vida, já não tem mais conserto. Vai se preparar para o juízo. Lá você vai ficar por um bom tempo. Lá você vai ficar um bom tempo. Aí quando você for tirar de lá, você vai ser ressuscitado, como está escrito aqui. Vai ser ressuscitado para passar pelo dano da segunda morte, para ser lançado na fornalha de fogo. E lá... E outra coisa, e aquelas pessoas que não foram achadas com o nome escrito no livro da vida, por isso que eu digo, aconselho a ti, vai para a igreja, aceita, coloca o teu nome no livro da vida, no livro do quê? Do Cordeiro que veio ao mundo. Cristo veio ao mundo e morreu pela
Cristo veio ao mundo e morreu pelo povo que estão nascendo, os que já nasceram, morreu por todos. Salvação para todos nós. O sangue desse homem é muito maravilhoso, né? É muita salvação que ele nos concedeu, mas nem as pessoas não querem. Quero o que mais? Quero ver do jeito que está, sem saber para onde estão indo. Mas, meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês, Cristo chama. Cristo vai deixar de... Cristo está chamando vocês até o último dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, ele está chamando vocês. Até o dia, né? Mas, quando chegar nesse dia, pronto. Ele parou, ele não vai mais contender com vocês, né? De pedir para vocês se voltarem para ele. Eu ralei esse versículo. Ele vai parar de contender com vocês, chamar vocês ao reconciliamento. Ele vai viver a vida dele, né? Glória a Deus. A vida de um rei maravilhosa, né? Então, por quê? Porque Cristo é rei, vai reinar. Entendeu? Ele vai viver o quê? O governo dele. E vai ser o quê? Vai ser o melhor tempo de toda a humanidade. Daqueles o quê? Que se renderam a ele. E aqueles que não se renderam, que vão ficar olhando. Ah, meu Deus, Jesus. Meus amores, para com isso. Há tempo de mudança, há tempo de transformação. Aceita Cristo, começa a caminhar com Ele, Ele já está vindo. Não vai custar mais muito, nosso Salvador já tá o quê? Às portas, já está às portas, entendeu? E tu o quê? Perdendo tempo. Fui.